ler João capítulo 2, versículo 23 ao 25, e depois nós vamos na mesma página, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. João 3,16, todo mundo sabe, é um lindo versículo e nós vamos terminar com ele. E eu desafio você a ficar até no final dessa palavra para aprendermos juntos aquilo que Deus tem para falar conosco essa noite. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de João, capítulo 2, no versículo 23 ao 25. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram em seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no interior do homem. João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com o Senhor Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre, tu és professor de Israel e não sabes isso? Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Porque eu quis começar aqui nos últimos versículos do capítulo 2. Porque os últimos versículos do capítulo 2 ilustra o que João iria falar sobre Nicodemos. O que João iria expor sobre Nicodemos, que era a conversa de Jesus e Nicodemos. Aqui nos versículos fala que Jesus conhecia o homem. Nós sabemos, e eu falei na palavra passada, sobre os evangelhos. Cada evangelho foi escrito para uma situação. O evangelho de Mateus foi escrito para uma, o evangelho de Marcos para outra, o evangelho de Lucas para outra situação. Porém, o evangelho de João, ele foi escrito para um só objetivo: provar que Jesus era Deus. Provar que Cristo, aquele que tinha nascido de uma mulher, Maria, aquele que cresceu, que ajudou o seu pai na carpintaria, aquele homem, ele era um enviado de Deus. E João escreveu para provar isso, enquanto Mateus, Marcos e Lucas escreveram um para os gregos, outros para os romanos e outros para outras nações, cada um com uma linguagem diferente. E é por isso que o Evangelho de João hoje é um dos evangelhos mais citados quando se trata de evangelização. O Evangelho de João, ele é o mais lido. Nós vemos aqui que João e Marcos são os únicos dois que começam dando ênfase no batismo de João Batista. Enquanto Mateus e Lucas, ele dá ênfase no nascimento de Jesus Cristo, onde o anjo aparece a José e Maria. Quando nós pegamos o Evangelho de João
e o Evangelho de Marcos, nós vemos que João ele começa falando, é lógico, sobre Cristo, né, que no capítulo 1 fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João começa falando de Jesus. Porém, nós vemos aqui que logo depois, já no versículo 6, ele começa a falar do ministério de João Batista. E aí ele começa a falar de João, o porquê João veio, quem era aquele homem que ficava no deserto vestido com roupas diferentes, comendo comida diferente e pregando uma mensagem de arrependimento. E logo depois João Batista começa a falar de Jesus, onde ali o Senhor Jesus começa o seu ministério. No Evangelho de João, só para dar um pano de fundo para essa mensagem, João começa a falar do ministério de Jesus depois que ele começa a fazer os milagres. Ali João fala de João Batista, depois ele fala, no capítulo 1, no versículo 35, ele fala dos seus primeiros discípulos, e aí no capítulo 2 foi o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi quando ele transforma água em vinho, naquele casamento, onde sua mãe Maria fala a ele que teria acabado o vinho, e ele faz, na verdade, o seu primeiro milagre. E aí, logo depois disso, nós vemos essa história de Nicodemos. O interessante disso tudo é que essa história de Nicodemos, ela vem linkada com algo bem interessante. Nesses 3 capítulos, nesses 3 versículos que nós lemos, no final do capítulo 2, João expõe a visão que ele teve e a visão que Cristo tinha quando olhava para nós, para mim e para você. Nós vemos aqui no versículo 23 que Jesus, no capítulo 23 diz assim, ó, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram em seu nome. Nós vemos aqui que muitas pessoas, quando Jesus foi chegando naquele lugar e fazendo aqueles milagres, muitas pessoas creram em Jesus porque viram o que Jesus estava fazendo. E aí me salta algo bem interessante que contradiz com aquilo que nós cristãos acreditamos, que é a fé. E nós não somos movidos por aquilo que nós vemos, mas nós somos movidos por aquilo que nós acreditamos. E João expõe isso aqui, dizendo que Jesus, ele apareceu e várias pessoas estavam acreditando nele somente pelos milagres que ele estava fazendo. Contradizendo o que o verdadeiro cristianismo prega, que é a fé, que fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, porém daquilo que se espera. Ou seja, nós não estamos vendo, mas nós sabemos que vai acontecer. Trazendo isso para os dias de hoje, principalmente nesse período que estamos passando. Nós já vamos aí para, se eu não me engano, 70 dias de quarentena. Um vírus devastador pegou o mundo inteiro, ceifou milhares de vidas. Como Toledo falou na pregação passada, o pastor Toledo falou na pregação passada, esse vírus ele não escolheu classe social, ele não escolheu raça, ele simplesmente chegou e colocou todo mundo para dentro da casa sem sair para fora. Muitas pessoas hoje estão sem alimento e sem trabalho. E nós, apreensivos, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Como está a sua fé? Essa fé que o apóstolo João coloca aqui é uma fé vã, possamos dizer assim, por quê? Porque aquele povo, eles acreditavam no que estava vendo. E nós, se nós hoje for acreditar naquilo que nós estamos vendo,
nós não temos base para continuar de pé. Como está a sua fé hoje perante a quarentena? O apóstolo Paulo diz, eu gosto muito do apóstolo Paulo e da simplicidade que o apóstolo Paulo usa nos seus livros. Lá em 2 Coríntios fala, no capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo desenha o que é fé, nos ensina o que é fé, quando diz assim, porque não nos importamos com as coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Aquelas pessoas estavam acreditando em Jesus com uma fé que duraria pouco tempo, com uma fé que acabaria assim que Jesus saísse daquele lugar. E essa fé, muitos dizem, e muitos estudiosos, teólogos falam que é uma fé morta, que é uma fé vã, que eles só acreditavam em Cristo porque Jesus estava fazendo aquilo. Em 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo 9, Davi nos ensina o que é ter fé também. Só que Davi, ele ensina na prática, ensinando o seu filho Salomão. Ele olha para Salomão e diz assim, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E a Salomão ele disse, meu filho, reconheça o Deus de seu pai. Reconheça o Deus de seu pai. E sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará. Mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Nos versículos 24 e 25, João nos mostra que Jesus conhece o nosso interior. E naquele momento, Davi estava falando para Salomão, estava passando para Salomão a seguinte mensagem. Meu filho, sirva esse Deus. Busque esse Deus. E busque de verdade, porque Ele conhece o seu coração. E se você buscá-lo, em qualquer momento, seja no momento bom ou no momento ruim, Ele sempre vai estar com você. E Ele conhece os segredos, os desejos do seu coração. Nós vemos nos versículos 24 e 25 que lemos, no Evangelho de João 2, a seguinte frase, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Lembra que quando eles olhavam para Jesus, eles tinham fé em Jesus. Mas Jesus, quando olhava para eles, Jesus não confiava neles, porque aquela fé era uma fé falsa. Porque Jesus, ele olha as pessoas, não como eu e você, mas Jesus olha as pessoas por dentro, no interior, no coração. E quando Cristo olhou para aquelas pessoas, ele viu uma fé vã. Pessoas que só acreditavam nele porque ele estava fazendo milagre. E ainda no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, a Bíblia ela fala por si mesma. Eu fico maravilhado com isso. Hoje, essa exposição da palavra de Deus, vocês vão ver que a própria Bíblia vai falar da própria Bíblia. Eu não quero dar os meus pontos de vista, eu só quero ler a Bíblia e ler o que João quis passar para todos que iriam ler o Evangelho de João. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala que é impossível agradar a Deus sem ter fé. E aquelas pessoas, quando Jesus diz que não confiava nelas, mesmo elas tendo fé, como diz o texto aqui, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome.
E Jesus, vendo aquilo, não acreditava neles, porque na verdade aquilo não era fé. Aquilo era algo que eles estavam vendo, e somente por causa daquilo que eles estavam vendo, que eles começaram e creram em Jesus. E nós vemos que é uma fé vã. E aí, no capítulo 3, o apóstolo João nos apresenta Nicodemos. Nos apresenta esse homem que é citado bem pouco na Bíblia. Nicodemos, ele só aparece no Evangelho de João. Porém, Nicodemos, ele tem uma caminhada muito bacana que nós vamos ver aqui, vamos aprender com ele o que ele fez para continuar vivo depois do novo nascimento. Porque aqui nós vamos ver que Cristo fala para ele, é preciso nascer de novo. Mas nós vemos que Nicodemos, ele continuou vivo, até depois um pouco mais à frente. E aí João nos apresenta Nicodemos no capítulo 3. E nós vemos quem ele é e como os seus amigos viram Jesus. Capítulo 3, 1 e 2 fala assim, ó, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quem é esse Nicodemos? A Bíblia fala que Nicodemos era um homem rico. A Bíblia não cita que Nicodemos era um homem rico ou pobre. A Bíblia não cita muita coisa de Nicodemos. Mas existem estudos, historiadores estudaram sobre Nicodemos e trouxe para nós um pouco sobre Nicodemos. Nicodemos era um professor na área que ele morava. Era um homem religioso que provavelmente ele ficava na frente, vamos dizer assim, dos templos das igrejas, falando sobre a lei. Era um homem que conhecia muito a palavra de Deus. Era um homem rico, que vivia uma vida confortável. E era um homem de destaque na sua cidade. Nicodemos, ele vivia com os fariseus. E quando Jesus apareceu, Nicodemos quis saber quem era esse Jesus. E aqui a Bíblia fala que Nicodemos e todos os fariseus que compartilhavam da mesma ideia com Nicodemos, eles acreditavam que Jesus era um homem que falava por Deus. Nós vemos aqui, ó, no versículo 2, que ele fala, Rabi, bem sabemos. Ou seja, não era somente Nicodemos que sabia, mas os outros fariseus também sabiam que Jesus falava em nome de Deus. E mesmo assim, nós vemos que mesmo os fariseus, sabendo que Jesus falava algo que era de Deus, os fariseus queriam julgá-lo e tirá-lo daquela região. Notamos aqui um fato bem interessante, que os fariseus, mesmo sabendo de tudo isso, perseguiam Jesus. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, eu gosto muito disso porque isso me mostra realmente quem eu sou. Fala sobre um versículo que fala sobre o nosso coração. O coração do homem é enganoso. E no final do versículo tem uma pergunta: quem o conhecerá? Aqueles homens, eles conheciam a palavra de Deus. Eles sabiam que Jesus, ele falava as coisas de Deus, como diz Nicodemos aqui. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. É o próprio Nicodemos que estava falando isso. E aí Jesus, olhando e conversando com Nicodemos, deixou Nicodemos falar. E nós vemos no versículo 3, que Jesus, ele meio que interrompe Nicodemos.
Jesus, no versículo 3, Nicodemos falando assim, olha, eu sei que o Senhor é mestre, eu sei que o Senhor é inteligente, eu sei que o Senhor é usado por Deus. Jesus interrompe Nicodemos e fala assim, ó, Jesus responde, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vocês reparam aqui que Jesus, ele fala uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que Nicodemos estava falando? Sabe por que Cristo fez isso? Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus conhecia a real necessidade de Nicodemos. É como se Jesus tivesse virado para Nicodemos e falado assim, Nicodemos, para, eu sei que vocês sabem tudo isso que vocês estão falando, mas você não está precisando me conhecer, vamos dizer assim, tecnicamente. Você não está precisando conhecer como eu faço esse milagre. Mas Nicodemos, você precisa nascer de novo. E acredito eu que nesse momento Nicodemos toma um susto. Nicodemos toma um susto. E no versículo 4 nós vemos isso, quando ele vira para Jesus e fala assim, Senhor, mas como eu sendo velho posso nascer de novo? Nós vemos aqui, nos primeiros versículos que nós lemos, Jesus falando que, João citando, que ninguém precisaria falar o que aqueles homens estavam pensando a Jesus. Lembra que nós lemos no comecinho, versículo 25, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele conhecia o interior do homem. E assim como Jesus conhecia o interior daqueles homens, Jesus conhece o meu e o seu interior. E também conhecia o interior de Nicodemos. E é por isso que ele diz a Nicodemos, para Nicodemos, é preciso que você nasça de novo. É preciso que você se transforma em algo que você nunca foi. Jesus, ele vai direto ao ponto. E aí, às vezes, nós nos perguntamos, ou às vezes você já ouviu várias e várias pregações dizendo, é preciso nascer de novo. Mas o que é isso, nascer de novo? O que Jesus quis dizer sobre nascer de novo? Nascer de novo é existir naquele momento. É algo novo. Nós vemos aqui, eu peguei um versículo do mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, que João, o mesmo que está ilustrando para nós a conversa de Jesus e Nicodemos, ilustra para nós o nascimento de novo, quando diz, João 1,12, porém alguns creram nele, em Jesus, e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isso é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Primeira coisa, o nascer de novo, nós temos primeiramente que nascer de Deus. Nós temos primeiramente que nascer do alto. E Jesus explicava aquilo e falava para Nicodemos, e Nicodemos ainda não entendia o que Jesus falava. Sabe por quê? Porque Nicodemos, ele estava fixado naquilo que ele sabia, naquilo que ele estudou a vida inteira, nos pergaminhos, nas leis de Moisés, na palavra de Deus. Mas Nicodemos e os outros fariseus, eles não entendiam o que a palavra de Deus queria dizer a eles. Para eles, Deus se encarnar em uma pessoa como eu e você era impossível.
Eles não entenderam quando Isaías falou que o Messias ia chegar. Eles não entenderam quando Isaías falou que o Messias ia chegar sem formosura, sem atração. Eles conheciam a palavra de Deus, mas eles não entendiam a palavra de Deus. O nascer de novo, o profeta Ezequiel desenha também de uma forma muito, muito clara, para que eu e você saiba o que é nascer de novo. Ezequiel 36, 26 diz assim, eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, desobediente, e lhe darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os meus mandamentos. O profeta Ezequiel, ele desenha o novo nascimento como algo que nós nunca tivemos. Deus aqui está falando assim, olha, eu trocarei o seu coração. Eu colocarei um espírito em você que você nunca teve. E era isso que Jesus estava falando para Nicodemos, quando estava falando para ele nascer de novo. No versículo 5 e no versículo 7, acredito eu ainda que a cabeça de Nicodemos embolou ainda mais. Quando Jesus vira para ele, no versículo 6 e 7, aliás, do 5 ao 7, Jesus vira para ele e diz assim, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhei de ter dito, necessário vos nascer de novo. Quando Jesus diz isso a Nicodemos, imagina só, Nicodemos e Jesus à noite, essa conversa foi à noite, ninguém sabe o motivo real de por que Nicodemos chamou Jesus para conversar à noite, ninguém sabe se Nicodemos estava com medo de ser visto com Jesus pelos outros fariseus, ninguém sabe se Nicodemos queria uma particularidade maior com Jesus. A Bíblia não relata isso, mas estava à noite. Imagina só, você, Jesus num lugar e Jesus vira para você e fala assim, olha, é necessário nascer da água e do Espírito. E é isso que Jesus falou para Nicodemos. Jesus virou para Nicodemos e falou, Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. E o que seria isso, nascer da água e do Espírito? Eu tenho feito algumas pequenas mensagens e postado no meu Instagram. São mensagens maravilhosas, onde eu tenho o apoio e a instrução do pastor Marcelo, que sempre tem me ajudado, sempre tem me orientado. Antes de postar as mensagens, eu sempre mando para ele. E essas mensagens, elas têm me ensinado muito. Porque são mensagens de 3 minutos, onde eu estudo muito e trago a Bíblia nessas mensagens. E em uma dessas mensagens, eu falando sobre Nicodemos, quando Jesus fala que Nicodemos ele teria que nascer da água, Jesus estava provavelmente falando de algo que Nicodemos conhecia, que Nicodemos estava vendo, que Nicodemos estava vivenciando. E o que acontecia naquele tempo, o que estava acontecendo naquele tempo que Jesus e Nicodemos estavam conversando, era o batismo de arrependimento de João Batista. Isso comprova, o próprio João, o apóstolo João, inicia o seu evangelho falando e dando ênfase no batismo de arrependimento, nos atos que João Batista falava. E aí quando Jesus diz a Nicodemos e fala que é preciso nascer da água, Jesus estava falando que era preciso Nicodemos se arrepender dos seus pecados.
que era preciso Nicodemos reconhecer que sem Deus, que não adiantava nada a sua intelectualidade, aquelas coisas que ele sabia, se ele não se arrependesse e se ele não reconhecesse que ele veio do pó, que ele foi gerado do pecado, que o pecado estava entranhado dentro da carne de Nicodemos. E aí Jesus diz a Nicodemos que ele tinha que nascer da água. O Evangelho de Mateus, ele pegou essa parte e desenhou ela de uma maneira mais clara, para que fique melhor nós entendermos. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, Mateus escreveu assim, ó, eu os batizo com água. João Batista falando, eu os batizo com água, para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus fala para Nicodemos que, Nicodemos, é preciso que você nasça do Espírito, da água e do Espírito. É preciso que você receba algo ainda que você não tem, que você faça ainda algo que você não fez e que você ainda não conhece. Sem o reconhecimento e arrependimento de pecado, nós não nascemos de novo. Nicodemos não ia nascer de novo. Em Atos, capítulo 3, versículo 19, Lucas nos diz algo bem bacana. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e de sorte que venham os tempos de refrigério da presença de Deus. Sabe o que Lucas está falando? Lucas está falando assim, olha, se nós não arrependermos, os nossos pecados, eles não vão ser apagados. Se nós não se arrependermos, nós não vamos receber de Deus um refrigério. E você quer um momento melhor que esse que nós estamos passando para receber um refrigério de Deus? Para receber aquele abraço de Deus? Para receber aquele afeto de Deus e ouvir de Deus aquela voz dizendo, calma filho, eu estou aqui. O mundo pode estar desesperado, as pessoas podem estar sem controle, mas eu estou aqui. Esse é o refrigério que Deus quer dar para mim e para você. Esse é o refrigério que Deus estava falando através de Jesus para Nicodemos. Nicodemos estava desorientado, desesperado, porque queria saber quem era aquele homem que falava coisas que ele nunca ouviu. E de um outro lado, o sinédrio inteiro, as autoridades todas em cima de Nicodemos. Nós vemos isso um pouco mais à frente. Nicodemos continuou a caminhada, e quando aqueles homens iriam julgar Jesus, os fariseus, Nicodemos se levanta e vai a favor de Jesus. Nós vemos isso em João, um pouco mais para frente, no capítulo 7, no versículo 50. Nicodemos fala assim para os seus amigos fariseus, peraí, nós nunca julgamos ninguém sem primeiro ouvi-lo. Por que nós vamos fazer isso com Jesus? Vocês entenderam que essa conversa que Nicodemos teve com Jesus transformou a vida de Nicodemos. Mudou a história desse homem que era um religioso, como o pastor Marcelo disse. Um religioso é aquele que está mais preocupado com a sua religião do que com o próprio Deus de sua religião. Está mais preocupado com as doutrinas de sua igreja do que com uma alma que está prestes a se perder. Que está mais preocupado do que a sua igreja faz, do que aquilo que
as pessoas estão passando. Nicodemos, provavelmente, se ele não fosse assim, ele viveu assim por muito tempo. Ele era um religioso. E depois daquela conversa, Nicodemos foi transformado. Paulo diz para Tito, Tito foi um jovem que se converteu através de Paulo. E Paulo deixou uma carta maravilhosa na Bíblia para esse jovem. Paulo diz a Tito assim, ó: porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por nós, ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascemos de novo e dando-nos uma nova vida. Vamos trazer isso para a história de Nicodemos? Jesus estava falando para Nicodemos que tudo que Nicodemos fez, tudo que Nicodemos conhecia, tudo que Nicodemos iria fazer, não poderia dar para ele um novo nascimento. Se ele não se arrependesse dos seus pecados e se ele não recebesse aquele nascimento de Deus, não iria acontecer nada com Nicodemos. Ele iria sair dali daquela conversa mesmo sendo com Jesus. Ele iria sair do mesmo jeito que chegou. Vocês têm ideia do que é estar presente com o próprio Deus, aquele que criou todas as coisas, e não ter nenhuma mudança na vida, e não ter algo positivo? Era o que ia acontecer com Nicodemos, se Nicodemos não prestasse atenção e não vivesse aquilo que Jesus estava fazendo a ele. E aí Paulo diz a Tito: olha, Tito, não é por aquilo que você vai fazer, não é por aquilo que eu posso fazer ou aquilo que você pode fazer, mas a salvação, o novo nascimento, vem pela misericórdia de Deus e vem em acreditar que Jesus foi o enviado de Deus para morrer em uma cruz e para levar os nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia e nos deixar o Espírito Santo para nos dirigir. Foi para isso. E Nicodemos começou a entender aquilo. E Nicodemos começou a pensar naquilo. Nós vemos no versículo 10 que Jesus diz para Nicodemos, no versículo 10, vamos ver junto. Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Sabe o que Jesus estava falando para Nicodemos? Nicodemos, você é professor, você ensina, você mora dentro de uma igreja, dentro de um templo, e você não está entendendo nada do que eu estou falando. Vamos trazer isso para a gente. A leitura da Bíblia, ela é muito importante. A leitura da Bíblia é importantíssima para as nossas vidas. Mas entendam uma coisa. Não adianta conhecermos a palavra de Deus, não adianta conhecermos as técnicas da palavra de Deus, da Bíblia, se nós não entendemos aquilo que a Bíblia quer nos dizer. Então, eu faço um desafio para você. Quando você lê a Bíblia, procure entender o porquê foi escrito aquilo. Qual o significado de tudo aquilo que está escrito? Era justamente aquilo que Jesus estava, era justamente isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, você conhece toda a Escritura, mas você não entendeu o que está escrito, você não entendeu o que os profetas disseram, você não entendeu o que Moisés fez, o porquê Moisés fez, o porquê os profetas fizeram. E é isso que nós devemos entender.
E quem nos pode dar esse entendimento? Quem pode fazer nós entendermos a Bíblia Sagrada? Nós lemos aqui que o profeta Ezequiel, no finalzinho do versículo de Ezequiel 36, no finalzinho do versículo 26, ele fala: e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os meus mandamentos. Somente Deus, através do Espírito Santo, pode nos dar entendimento do que realmente a Bíblia significa e o que realmente está escrito na Bíblia, o que realmente ela traz para nós. O impacto que essa palavra tem na vida do homem, a transformação que essa palavra faz na vida do homem. Vocês me conhecem, para quem não me conhecem, há 14 anos para 15 anos atrás eu morava na rua. Eu não tinha teto. As pessoas olhavam para minha mãe e falavam para minha mãe me esquecer porque eu já estava morto, eu só não tinha caído ainda. E provavelmente você já viu não somente esse testemunho que eu estou dando, mas vários outros testemunhos de pessoas que foram transformadas através da Bíblia, através do poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus. O apóstolo João ainda fala aqui no versículo 8, que o Espírito de Deus sopra onde quer. Sabe onde eu estava quando o Espírito de Deus soprou aos meus ouvidos? Eu estava muito louco de pedra. Eu estava muito louco de crack. 4 dias sem dormir. E o Espírito de Deus soprou no meu ouvido. E eu olhei para os céus e pedi socorro para Deus. E Deus me socorreu e me ajudou. E pela graça e misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui, falando para vocês algo que mudou a minha história, que me deu uma família maravilhosa, que me deu um futuro certo neste mundo e um futuro mais certo ainda naquilo que vai vir. Porque a fé é esperar aquilo que nós não vemos. A fé é ter a certeza do que vai acontecer. Como está a sua salvação? Como está a salvação da sua alma? Você tem que acreditar que você é uma pessoa salva. Você tem que acreditar que o sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão na cruz do Calvário. No Evangelho de João ainda, no capítulo 16, do versículo 8, quando João explica para nós, João passa para nós o que Cristo falou sobre o Espírito Santo de Deus, esse que pode nos dar entendimento da palavra de Deus e não apenas conhecimento. O conhecimento é diferente de entendimento. E o apóstolo João nos relata as palavras que Jesus diz, quando diz assim, olha, quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Quando Jesus fala para Nicodemos que ele tinha que nascer do Espírito, esse nascimento ele tem que vir de Deus. E nós só recebemos esse nascimento de Deus quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus e fazemos de Cristo o único Senhor e Salvador de nossa vida. Quando nós fazemos isso, a palavra de Deus fala que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo nos mostra o caminho. Esse Espírito Santo vai virar para você e vai falar assim, ó, calma, eu estou no controle. Do versículo 14 ao versículo 16, Jesus Cristo começa a falar dele. Jesus Cristo começa a falar do porquê ele veio.
E Jesus Cristo fala um dos versículos mais lindos da Bíblia, e um dos versículos mais citados da Bíblia. João 3, do 14 ao 16, fala assim, ó: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João relata um fato que aconteceu com Moisés há muito tempo atrás, quando o povo se rebelou contra Deus e contra Moisés, e Deus enviou uma praga de serpentes venenosas para matar o povo rebelde. E ali Moisés recebeu de Deus uma instrução que deveria levantar uma serpente, e todo aquele que olhasse para aquela serpente iria ser curado do veneno mortífero delas. Jesus estava falando algo, outra vez, que Nicodemos conhecia, citando algo de que Nicodemos estava familiarizado, falando para Nicodemos que ele era o Messias e não somente um mestre sábio, como Nicodemos estava pensando. Versículo 15, Versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 16, o apóstolo João nos fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo se revela a Nicodemos. Jesus Cristo fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, eu sou esse Messias. Eu sou este que vocês estão esperando. E sabe o que acontece com Nicodemos? Esse homem é transformado. A Bíblia não relata mais histórias, mas relata insights. Fala de insights, de pequenos momentos onde Nicodemos estava presente depois dessa conversa. Depois dessa conversa, Nicodemos, como eu disse, protegeu Jesus Cristo no meio de todas as autoridades. João capítulo 7, 50, quando eles se levantaram para julgar Jesus, Nicodemos falou: opa, peraí, nós nunca julgamos ninguém sem primeiro conversar com eles. Nicodemos começou a proteger Jesus. Nicodemos mudou a vida dele. Nicodemos começou a ter outra visão. Uma outra aparição de Nicodemos na Bíblia foi quando José de Arimateia solicitou o corpo de Jesus. E naquele momento Nicodemos estava com ele. Nicodemos acompanhou o mestre até no final de sua vida. Nicodemos entendeu que o seu conhecimento não poderia dar um novo nascimento. E somente o entendimento poderia transformá-lo através do Espírito de Deus e da vida de Jesus. E assim acaba essa história da vida de Nicodemos. Um homem que convidou Jesus para um encontro à noite. Não sabemos se por vergonha, se por medo, ou se por estar sozinho com Cristo. Conversou um tempo com Jesus, Jesus explicou para ele. E este homem saiu dali mudado e transformado. Jesus é assim. A palavra de Deus é assim. A Bíblia é assim. O Espírito Santo de Deus é assim. Como você está? Nós estamos passando um momento que necessitamos de fé. Nós estamos passando um momento que nós temos que saber que Jesus Cristo não é um mero homem revolucionário, como muitos dizem por aí. Jesus Cristo foi o enviado de Deus. E não adianta nada admirar Jesus, admirar os feitos que Jesus fez, se nós não reconhecermos Cristo como Senhor e Salvador. Eu convido a você, eu desafio você, eu convido a você a conhecer mais desse Cristo. A deixar um pouco a religião de lado, a deixar um pouco a sabedoria de lado e se entregar a Cristo. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria de abençoar a sua vida, não por mim, mas em nome de Jesus. Esse nome que salvou a minha vida, que mudou a minha história,
que transformou a minha vida, assim como transformou a vida de Nicodemos. Eu convido você a fechar os olhos. Aonde você estiver, se você estiver no lugar que você estiver, acredite que Jesus, ele pode mudar e transformar a sua vida. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta mensagem, que primeiramente, ó Deus, atingiu a minha vida, que primeiramente me mostrou, ó Pai amado, que não adianta nós conhecermos, ó Pai amado, sem entendermos o real propósito do Senhor, ó Pai amado, em nossa vida. Eu te agradeço, ó Pai, porque a igreja tem se levantado, ó Pai, e tem anunciado a palavra de Deus. Abençoe todos estes, ó Pai, que estão assistindo, que vão assistir essa mensagem, ó Deus, em nome de Jesus. Papai, eu lhe peço, ó Deus, que cubra com o sangue de Cristo aqueles, ó Pai, que estão enfermos e nos livre, Senhor Deus, dessa doença que está ainda nos assustando, ó Pai. Nós temos somente o Senhor, ó Pai, e nós acreditamos somente no Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela sua direção. Muito obrigado, Espírito de Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor dirigiu, por cada palavra que o Senhor falou, pelo jeito que o Senhor conduziu essa mensagem. Nós te louvamos e te agradecemos. E eu quero entregar nas tuas mãos, ó Pai, o pastor Marcelo e toda a igreja do Nazareno, cada pessoa que está aqui, Senhor, a Vera, quero entregar a Vanderleia, quero entregar a Marilene, entregar o Isindo, o Emerson Garcia, todos, ó Pai, que estão aqui presentes, Senhor, a Sônia, a Edna, o Vitor, a Elaine, Senhor Deus querido, o Alcides, a minha tia Raquel, ó Pai amado, a Rita Moreira, ó Deus, todos estes que estão aqui, ó Pai, eu quero entregar em tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é Deus e pode suprir e cuidar de nós, ó Deus. Eu te agradeço mais uma vez e entrego nas tuas mãos essa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade